Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós estamos no 21º domingo do tempo comum e celebramos dentro do mês vocacional a semana dos leigos e leigas engajados, portanto, os batizados, consagrados a Deus, que são membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, do qual Ele é a cabeça. E escolhemos os catequistas como aqueles que representam cada um de vocês. Por isso, a leitura do Evangelho de hoje, ela é propícia exatamente para meditarmos nesse sentido do discipulado. Meditarmos sobre a maturidade que os discípulos precisam desenvolver e também, muitas vezes, as nossas atitudes imaturas como discípulos e discípulas. Porque no próprio Evangelho nós encontramos uma atitude de imaturidade quando se depara com a verdade e orientação de Deus. Que atitude é essa? Diz o texto que os discípulos, alguns que seguiam o Cristo, falaram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E aí o texto complementa mais adiante: muitos discípulos não andavam mais com ele. A típica atitude de pessoas imaturas que não aceitam orientação, correção e a verdade. Então, ao invés de se repensar, preferem se retirar. Por outro lado, nós encontramos uma outra atitude na resposta de Pedro, quando Jesus volta-se para os discípulos, aqueles 12, que mais tarde serão os apóstolos, e pergunta se eles não querem ir também. Porque o que Jesus disse está dito, é caminho, verdade e vida. E aí a resposta de Pedro é: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida. Essa é a resposta dos discípulos em processo de amadurecimento. Já foi uma resposta madura, porque ele aceitou a condução de Cristo. Ele aceita a correção de Cristo, ele aceita aprender com Cristo e repensar a sua vida. Ele enxerga no Cristo a verdade que ajuda a viver melhor e que orienta a sua vida. Por isso é um discípulo em processo de amadurecimento. Essa discussão sobre amadurecimento é complexa. Existem vários fatores que determinam o nosso amadurecimento. E poderíamos passar a semana inteira discutindo essa temática e verificando esses fatores. Porém, como não temos todo esse tempo na homilia, ainda assim é necessário meditar sobre o nosso amadurecimento humano e espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, nenhum de nós é plenamente madura, mas também, ao mesmo tempo, nenhum de nós é 100% imaturo e imatura. Mas é necessário fazermos um processo de amadurecimento, que a igreja, inclusive, chama de conversão. Crescer como pessoa, crescer como irmãos, crescer como filhos e filhas de Deus. Amadurecer, portanto. Nós vivemos em uma sociedade que cultiva uma cultura da imaturidade, uma mentalidade da imaturidade. Nós somos estimulados a sermos imaturos.
Isso gera em nós aquilo que muitos autores chamam de infantilização. Pessoas infantis, adultos que não cresceram, que não amadureceram. Basta olhar a cultura do vitimismo. A pessoa se faz de vítima e não assume a responsabilidade pela sua vida. A cultura do coitadismo. Eu me faço de coitado e agora todo mundo tem que me bajular e me paparicar porque eu sou um coitado. Quer dizer, a pessoa fica infantil, dependente dos outros, não assume a responsabilidade pela sua vida, mesmo sofrendo o que tenha sofrido na vida, sem se vitimizar e sem ficar com mimimi, é a linguagem da época, né? Por isso, nós somos uma cultura da imaturidade, da infantilização, que elimina da mente das pessoas a responsabilidade sobre a própria vida e sobre os próprios atos e escolhas. Nos tira a possibilidade e a maturidade de enfrentar as dores de frente, de superar as frustrações. E uma sociedade com adultos infantilizados, poderíamos dizer que são adultos mimados, super protegidos, aonde tudo tem que estar girando ao seu redor, onde tudo tem que satisfazer os seus caprichos. E a vida não é assim, a vida não gira em torno do nosso redor e os nossos caprichos não serão todos satisfeitos. E quando nós nos deparamos com isso, infantilizados que estamos, nos irritamos, ficamos agressivos, xingamos, nos tornamos violentos, intolerantes. Uma sociedade cheia de direitos, mas nós esquecemos que todo o direito é fruto do cumprimento dos deveres. Primeiro nós cumprimos os deveres, depois nós reivindicamos os direitos. E só quem é madura, entende isso. Mas os imaturos só enxergam o direito. Por isso estão sempre ofendidos, estão sempre ameaçando, estão sempre gritando, estão sempre xingando, estão sempre com uma atitude de agressividade e de grosseria. Nós somos uma sociedade, infelizmente, de uma cultura infantilizada, como aqueles discípulos do Evangelho que disseram, essa palavra é muito dura, e deixaram de caminhar com Cristo. Uma cultura do sentimentalismo, o exagero do sentimento. Não é mais a razão que conduz a nossa vida, não é mais a lógica que conduz a nossa vida, e nem a verdade concreta dos fatos que conduz a nossa vida, mas é o que eu sinto. Só que o sentimento, uma hora ele está aqui em cima, outra hora ele está aqui embaixo, um dia você está bem, um dia você está mal. Pessoas infantilizadas no sentimentalismo são pessoas desequilibradas, inconstantes, porque tem que usar a razão que Deus te deu, e que nos faz, inclusive, na razão, somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, uma geração que não quer se deixar orientar porque está infantilizada, mimada. Uma geração que não quer se deixar corrigir porque logo se ofende. Esta palavra é muito dura. Então logo eu quero ser o dono da verdade, mesmo estando 100% errado. A famosa teimosia. Então isso é uma atitude de pessoas imaturas. E é por isso que o Evangelho nos apresenta essa postura daqueles que dizem essa palavra é muito dura e não seguem e não se deixam conduzir, são imaturos, e daqueles que, como Pedro, dizem não, a quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, portanto, se deixam orientar, repensam a vida,
se deixam conduzir por Deus e assim amadurecer. Existe uma luta, meu irmão, minha irmã, um combate nessa tensão existente entre o amadurecimento e permanecermos na imaturidade. Todos nós enfrentamos isto. E quem dera o Evangelho, a verdade de Deus, nos oriente para que nós alcancemos e gradualmente possamos ir num processo de conversão amadurecendo. Porque se não nos deixamos conduzir como Pedro, só tu tens palavra de vida, nós nos tornamos aqueles discípulos que dizem, essa palavra é muito dura, e aos poucos vão abandonando a orientação de Cristo e seguindo a si próprios, na sua imaturidade. Os imaturos muitas vezes agem assim, querem eliminar o problema, e querem eliminar o problema de uma maneira mágica. Já quem é maduro sabe que não adianta fugir do problema, e ele não vai sumir, os problemas na vida não vão sumir de uma maneira mágica, porque você rezou 2 Ave Maria, ou porque você fez uma promessa. Na maturidade da fé, na maturidade humana, psicológica até, nós sabemos que sempre teremos problemas, que os problemas fazem parte da vida, e com a força de Deus nós enfrentaremos o problema, com a força de Deus, com calma e tranquilidade, colocando Deus no centro, nós superaremos os problemas. Essa é a atitude do discípulo, da discípula madura. Há muitos no nosso meio que são imaturos, porque não aceitam quem é diferente, quem pensa diferente, quem se comporta diferente. E na nossa imaturidade, com aqueles que pensam diferente de nós queremos logo eliminar, nós queremos logo excluir, ou uma palavra da moda hoje, nós queremos cancelar a pessoa. Isso é imaturidade, porque a pessoa madura em Deus, a pessoa que se deixa amadurecer por Cristo, que é palavra de vida, sabe que nós não podemos sair por aí eliminando as pessoas, excluindo as pessoas. Sabe, a pessoa madura em Deus, que eu posso até não concordar, e eu posso até não gostar da pessoa, mas eu preciso respeitar a pessoa, eu preciso conviver bem com a pessoa. Eu posso até não ser amigo do peito, confidente, mas aquele que é maduro respeita, mesmo que não seja uma pessoa que pensa igual a mim, no ponto de vista econômico, no ponto de vista espiritual, no ponto de vista político, social, é preciso respeitar, senão daqui a pouco a nossa sociedade vai se tornar um campo de guerra. Diante dessa reflexão sobre a maturidade em Deus, nós precisamos também perceber que alguns são imaturos nos relacionamentos, porque são possessivos, ciumentos, querem controlar os outros. Ou muitas vezes são imaturos no relacionamento porque têm inveja e ficam em competição com o outro. Isso é imaturidade. O cristão maduro, que tem Cristo como palavra de vida eterna, como Pedro no Evangelho, ele sabe que não pode controlar ninguém. Ele, aliás, aprende com Deus que o amor deixa livre, que o amor respeita, e o que o amor, ao invés de sentir inveja ou competir, ele valoriza a outra pessoa e colabora com a outra pessoa ao invés de competir. No mundo em que nós vivemos,
Infelizmente, existe uma mentalidade imatura de não reconhecer as qualidades do outro. E muito pelo contrário, na nossa imaturidade, nós botamos o outro para baixo, criticamos, falamos mal. Isso é imaturidade. Só enxergamos defeito. Porque quem é maduro em Jesus Cristo, quem está fazendo um processo de conversão, quem tem Ele como palavra de vida eterna, reconhece a qualidade dos irmãos e das irmãs, reconhece a qualidade inclusive dos inimigos, dos adversários, valoriza a qualidade, vê na qualidade, na diferença de pensamentos, uma riqueza e não uma ameaça. Essa é a atitude madura do que o cristão precisa ter. Amadureçamos, portanto, no mundo em que nós vivemos. Muitas vezes as pessoas têm uma atitude imatura de não querer perdoar e de nem sequer pedir perdão, porque não quer dar o braço a torcer, porque quer ser o dono da razão, porque não vai se humilhar. Isso é uma atitude imatura. A maturidade em Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, que tem palavra de vida eterna, como diz São Pedro no Evangelho, é aprendermos a perdoar, porque o perdão, além de fazer o bem para a pessoa perdoada, o principal beneficiado do perdão que eu dou sou eu mesmo, porque eu não fico cultivando pensamento negativo, sentimento negativo dentro de mim, eu me liberto. Mas também aprender a pedir perdão, porque quando eu peço perdão eu sou uma pessoa madura, porque eu reconheço os meus limites, as minhas falhas, e estou dando um passo para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento interior. Quando eu não sou capaz de pedir perdão, eu sou imaturo e não consigo crescer. Nós vivemos em uma sociedade da imaturidade que nos infantiliza, de pessoas que não sabem ouvir o outro, já ouvem, quando o outro fala me ofendendo, eu já quero rebater, eu não dou atenção, não dedica tempo. Uma imaturidade de pessoas que também não sabem falar, porque já falam agredindo, já falam com ignorância. E a maturidade em Deus, caminhar com o Cristo, fazer um processo de conversão, de maturidade, é saber ouvir, saber dar tempo para o outro, saber ouvir sem se ofender, e também é saber falar sem ofender, sem agredir, respeitando a outra pessoa. Isso é maturidade em Cristo, que é caminho, verdade e vida, que tem palavra de vida eterna. Nós vivemos em uma sociedade dos imaturos, que muitas vezes são egoístas, centrados em si, só pensam em si. A pessoa madura, não, ela sai de si, ela enxerga o outro, e ela se coloca a serviço do outro. Existe a atitude da imaturidade de não admitir seus erros, porque eu acho que eu vou ser diminuído. Isso é imaturo. A pessoa madura admite que erra, a pessoa madura repensa as suas atitudes a partir da admissão dos seus erros, e por isso cresce, melhora, aperfeiçoa, se torna grande. Nós vivemos em uma sociedade imatura, da busca da perfeição. Aí eu vivo exigindo que o outro seja perfeito, que a família seja perfeita, que a comunidade seja perfeita, que o coordenador seja perfeito, que o padre seja perfeito, que a esposa, que o esposo, que os filhos sejam perfeitos, que os pais sejam perfeitos. Isso como toda essa realidade é penetrada pelo pecado e afetada, é claro, pela falha, então nós acabamos julgando, porque eu não encontro pessoas perfeitas. Acabamos condenando, porque
o mundo não está do jeito que eu quero. Isso é imaturidade. A pessoa madura sabe que não existe perfeição, sabe que não há pessoas perfeitas, lugares perfeitos ou instituições perfeitas. Sempre existirão falhas e erros e contradições. E a pessoa madura em Cristo aceita isso e faz o melhor para, dentro dessa realidade, amar, perdoar, ter paciência, ser tolerante, fazer o bem, rezar, colaborar para que aquela realidade melhore. O imaturo não, ele está sempre revoltado, é um rebelde sem causa. Já a atitude imatura que o mundo acaba incentivando em nós é que toda virtude está em mim e todo mal está no outro. Quem foi que disse que você é uma pessoa tão virtuosa assim? Que não tem nenhum mal em você? Ah, santinho, santinha, bonitinho do papai. A pessoa madura sabe, reconhece, admite os seus limites, as suas contradições, e sabe que tem erros também, como todo mundo tem, e por isso aprende a tolerar, a ter paciência e perdoar o erro dos outros. A pessoa imatura, infelizmente, tem a tendência de negar a verdade e os fatos ao seu redor. Só aceita o que lhe convém e ainda distorce os fatos para tentar colocar aquilo a favor de si. Mente para si mesmo e mente para os outros, só não mente para Deus. A pessoa madura em Deus reconhece a verdade, mesmo que ela contrarie o que eu penso, mesmo que ela contrarie minhas vontades, desejos e caprichos. Reconhece a verdade e a partir daquela verdade, como diz o Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Contraria o que eu penso, mas eu repenso a minha vida e mudo, porque eu acolhi a verdade. Eu não fiquei mentindo para mim mesmo, procurando o que é conveniente para mim. A pessoa madura precisa ter essa atitude em Cristo Jesus. É sempre necessário nos examinarmos com o objetivo de percebermos como está o nosso processo de amadurecimento na fé e como pessoas e nas nossas relações. Nós precisamos ser do tipo que diz que, como São Pedro, a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. E trabalhar em nós toda a reação imatura que diz, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Nós precisamos ser do tipo de pessoas que diz como Josué na primeira leitura, quanto a mim, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor, ou seja, eu me comprometo. Se faz discípulo, que procura amadurecer, que medita a verdade de Deus, que se deixa orientar, que se deixa converter, que repensa as suas atitudes. E para encerrar, meu irmão, minha irmã, quem não se deixa orientar por Cristo, pela sua verdade, sempre vai ter dificuldade de amadurecer e sempre vai agir de maneira desequilibrada e imatura. E o processo de amadurecimento, eu não vou enganar você, se amadurece vivendo. Nós amadurecemos lutando, nós amadurecemos errando e errando muito, nós amadurecemos falhando e falhando muito com as experiências da vida, mas é preciso saber, com essas falhas, com esses erros, repensar a vida, repensar as atitudes à luz da verdade e do amor de Deus, para nos tornarmos pessoas maduras. Mãos à obra. Aí está o desafio. A sua vida precisa ser, na caminhada cristã, um amadurecimento na fé, um amadurecimento humano, um amadurecimento para Deus e para si e para os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.